Dino manda a Polícia Federal investigar caso de joias supostamente enviadas a Michele Bolsonaro. O ministro da Justiça e Segurança Pública cita a possibilidade de crimes contra a administração pública. Flávio Dino pediu à Polícia Federal que investigue o caso das joias que teriam sido enviadas pela Arábia Saudita para a ex-primeira-dama. A solicitação foi feita nesta segunda-feira, dia 6, e cita a possibilidade de crimes contra a administração pública. De acordo com Dino, um ex-ministro de Estado e seus assessores teriam transportado ilegalmente estas joias. Aspas, conforme documentos, houve nos meses subsequentes diversas providências visando a liberação de joias mantidas sob a guarda da Receita Federal. Ao ver, é mais uma narrativa, uma não notícia que o governo tenta criar um factoide, porque já está expresso na documentação de que este material todo pertence ao acervo da Presidência da República, porque extrapola e muito o valor legal de presentes a serem dados de R$100. E aí, Diogo, é mais uma insistência de se criar factoides e o governo não consegue governar olhando para frente, sempre olhando num retrovisor embaçado, tentando atingir Bolsonaro e a família. A esquerda tem uma coisa que é até inteligente e que a gente não tem por uma questão de valores, né? Você não consegue ver algo que está errado e guardar para depois. E você não vai guardar algo que você sabe que está certo para criticar depois como se estivesse errado. Como eles não têm esse valor moral, nem para criticar imediatamente o que está errado, e nem para guardar algo que eles sabem estar certo, para criticar depois como se errado estivesse, como eles não têm esse valor moral, eles têm essa prática. Então, o que eles fazem é guardar hoje a semente do desgaste de amanhã. Mais ou menos como a história do Bessias. Tô mandando o Bessias com o papel aí, usa se precisar. Quando o Lula estava para ser preso, ia ser ministro se precisasse. É mais ou menos a mesma coisa, usa se precisar. Eles guardam. Veja que esse caso das joias aí, né? A primeira narrativa da imprensa já era esta, a narrativa da Timorta. Tá morta já. Por quê? Porque identificou, ficou na alfândega. Fim, não tem crime, não tem. Acabou, fim da história. Mas agora, com os documentos que o Bolsonaro trouxe, isso matou o assunto, né? O documento mostra que houve o encaminhamento dessas joias para o acervo nacional, ou seja, não foi a primeira-dama quem recebeu as joias, foi o Brasil. A primeira-dama apenas usaria essas joias. As tentativas de liberação junto à alfândega foram para o acervo nacional. Tipo aquele que estava num cofre do Banco do Brasil, em São Paulo, só que era da presidência, mas estava com o PT, com o Lula, não lembro agora. Não vou fazer fake news. Pesquisa. Os talheres da Inglaterra, dados em 68 pela Rainha Elizabeth II, né? Talheres de ouro e prata, né? Fica a dica aí, pesquisem. Cofre Banco do Brasil, presidente. Pronto, põe lá no Google, bem mestre Yoda, assim. Cofre Banco do Brasil, presidente. Aí vocês vão descobrir a história lá, pesquisem. Não vou entrar no mérito aqui para não fazer fake news. Minha memória é boa, mas não é tão boa assim. Mas, enfim, era para o acervo nacional. Então, acabou. Agora, a gente precisa pensar no propósito. Guardaram essa informação. Se houve a tentativa de mandar para o acervo nacional, por que não foi? Porque eles guardam a semente da narrativa potencial de hoje para usar amanhã. Usa quando precisar. E qual é o propósito dessa notícia agora? Bom, a gente tem o caso do ministro Joaquim... Me lembra o cara do cavalo lá, como é que é? Juscelino Filho. Juscelino, Joaquim, ó. Tô ruim de nome. Juscelino Filho. Aí você vê o caso do Juscelino Filho. Como é que a imprensa está defendendo? Não, ele manteve todos os nomes do governo Bolsonaro. Há um desalinhamento do Lula com o fulano. Agora, isso afasta a imagem do Lula do tal do Juscelino. E aproxima de quem? Do Bolsonaro. Se você quer vincular a possível pilantragem do cara ao Bolsonaro, você tem que criar um ambiente favorável à percepção de pilantragem. Em que momento vem essa cortina de fumaça de joias, de milhões, para tentar fabricar a narrativa? No momento em que eles estão afastando o ministro do Lula, e aproximando o ministro do Lula do Bolsonaro. Não é coincidência. A mídia múltipla de redação única tem matérias estratégicas que se complementam. Uma ambienta, a outra
aponta diretamente, a outra sustenta o apontamento, e o conjunto da obra constrói uma percepção de realidade. Então eu vejo aí, além da óbvia cortina de fumaça, uma construção de realidade para afastar o ministro do Lula e aproximá-lo do Bolsonaro. E qual que é o resultado final dessa história, se eles conseguirem, ou se conseguissem? Seria viabilizar o afastamento antecipado do sujeito. Veja, eu não acredito que o governo petista vá afastar outros ministros que venham a ser investigados. Duvido. Mas esse tá rolando um interessezinho de cortar o cara antes. Aí agora, a última notícia que eu li sobre isso hoje diz o seguinte, que o Lula decidiu dar uma sobrevida ao ministro em razão de pressão do União Brasil. MB Lloyds, portanto, direita. Então, veja, há um conjunto de matérias que procura vincular o caso desse ministro à direita, e esse tipo de acusação contra o Bolsonaro, por mais tapafúrdia que seja, serve para ambientar esse tipo de vínculo. Eu acho que tem esse propósito. Além da óbvia cortina de fumaça em meio aos desdobramentos da possível CPI. Enfim.